Nossa aula é a aula 5. Nós vamos falar sobre o nosso quarto assunto na aula 5. Hoje nós vamos falar sobre a ideia central. Lembra que falamos semana passada? Toda pregação é uma ideia, beleza? Independente de ser temática, textual ou expositiva. É uma ideia. Essa ideia está sob posse do pregador e a missão do pregador é transferir essa ideia para os seus ouvintes. Através da comunicação, através da proclamação oral. A gente vai fazer aqui um resumo de tudo aquilo que a gente já viu, de forma objetiva, depois vai falar um pouco sobre o propósito da nossa aula e entrar nessa parte da ideia, já que toda pregação é uma ideia, e o nosso, como a gente já falou aqui, a nossa ênfase vai ser na pregação expositiva. Como é que eu consigo, então, formular uma ideia? Basicamente é sobre isso que a gente vai falar, tá? Já que a pregação é uma ideia, como é que eu consigo, então, formular uma ideia de um texto bíblico, certo? Como é que eu consigo extrair a ideia de um texto bíblico? Essa vai ser a nossa intenção, a nossa ocupação nesta manhã. Até aqui, irmãos, nós tivemos contato com algumas coisas relacionadas à pregação, certo? Nós vimos a origem da palavra homilética, eu ainda não passei para vocês, né? Que é homilia e homiléu, foi a nossa primeira aula. Nós apresentamos uma definição da palavra homilética, né? Que é uma arte, também é uma ciência. Nós mostramos o significado ou sentido da palavra homilética na realidade da teologia, né? Onde aprendemos que a homilética é tanto uma arte como uma ciência. Sugerimos uma definição para a pregação, certo? E fizemos uma distinção entre pregação e sermão. Isso foi lá na aula 3. Sermão é o conteúdo daquilo que é pregado, pregação é o ato, a proclamação oral em si. Vimos que um sermão pode ser classificado de duas formas, conjuntamente percebidas, essas formas, né? Que é quanto ao seu propósito. Todo sermão tem um propósito, ou mais de um propósito, e quanto também quanto ao seu relacionamento com o texto bíblico, o que nós chamamos de estrutura, que é aquilo que ainda está tomando forma na nossa mente, no nosso coração, que é o fato do sermão ser ou temático, ou textual, ou expositivo. Isso diz respeito ao relacionamento do sermão com o texto bíblico. Oferecemos uma definição de pregação expositiva. A gente ainda não começou a tratar a fundo, a gente vai começar hoje. Falamos sobre as partes do sermão, né, de um sermão: introdução, conteúdo, conclusão. Todo sermão vai ter isso: introdução, conteúdo e conclusão. Falamos sobre as partes do sermão, e em mais um esforço nosso, né, para tentar ajudar nessa diferenciação da classificação do sermão quanto ao seu relacionamento com o texto, apresentamos uma definição adicional de pregação, que é essa que a gente vai caminhar com ela, que eu acho que ajuda mais do que a gente já tinha feito. Que essa definição compreende que a pregação, basicamente, essa definição informa, basicamente, que toda pregação é uma ideia que está sob a posse do pregador, que ele, movido pelo Espírito Santo e fazendo uso das ferramentas próprias da comunicação, transmite e transfere aos ouvintes, certo? Foi essa última definição que a gente ofereceu semana passada e é nela que a gente vai focar. Propósito da nossa aula de hoje, nossa proposta: aprofundar a nossa compreensão a respeito da ideia de pregação. Então, a gente vai falar basicamente hoje sobre ideia, o que é a ideia de uma pregação e como formular, a importância de uma ideia e como formular a ideia de uma pregação. Definiremos o que é essa ideia de pregação, falaremos sobre a importância da ideia de pregação,
consideraremos como fazemos ou como formamos a ideia de pregação. E a gente, para terminar, a gente vai oferecer alguns exemplos práticos de como formar uma ideia de pregação. A gente vai tentar ver isso em alguns textos. Deixa eu ver aqui. Todos eles da Bíblia. Então acredito que hoje a gente vai ser mais breve, porque não tem muito conteúdo não. Tudo bem? Dito isso, vamos então para nossa aula. O que é então a ideia de pregação, a ideia da pregação? Ela é também chamada de proposição central, ela é chamada de ideia central, é chamada de ideia mãe. Basicamente, ideia de pregação é uma sentença, é uma declaração bem clara, bem objetiva, que tem por intenção capturar o sentido e o propósito do texto bíblico ou a mensagem do texto bíblico. Ela deve ser exposta, essa declaração, de maneira clara aos ouvintes por meio da pregação. Então, todo mundo que está fazendo uso desse recurso ou está nesse lugar da pregação, para que a sua comunicação seja clara, para que a sua comunicação seja eficiente, ele precisa, em algum momento da pregação, declarar a sua ideia. É sobre aquilo que ele está falando, é sobre aquilo que ele se ocupou em estudar, é sobre aquilo que ele decidiu falar com a igreja. Eu estou falando sobre isso aqui com vocês. E eu estou ensinando isso aqui através disso, apresentando razões, explicando, comprovando ou aplicando essa ideia. Beleza? Essa ideia, ela precisa ser bem objetiva. Alguns defendem, a gente falou isso semana passada, a gente não aprofundou, a gente vai tentar aprofundar hoje, que ela precisa ter um sujeito, tudo bem? Um sujeito e um predicado. Sujeito não no sentido gramatical do termo. Sujeito, na ideia de pregação, é uma frase, tudo bem? Ela não é uma palavra, beleza? Não é uma palavra, não pode ser uma palavra, porque uma palavra é muito amplo para definir, determinar ou delimitar o assunto da pregação. Um exemplo, se a gente decide, vou falar sobre amor. Amor é um assunto vasto. Então eu ainda não consegui delimitar o meu assunto. Eu falo sobre amor. Eu posso falar sobre amor. Esse texto aqui da Bíblia fala sobre amor. Fala sobre amor em que sentido? Fala sobre amor respeitando que contexto? Amar em que circunstância? Então o sujeito ele vai ser mais específico. Ele vai ser mais definido. Ele vai trabalhar a ideia dentro daquele contexto bíblico, numa realidade de pregação expositiva. Tudo bem? Então, o sujeito aqui não é no sentido gramatical do termo, é no sentido teológico dentro dessa matéria de pregação. Então, ele tem um sujeito e tem um predicado. Apesar de objetiva, a ideia precisa ser declarada de modo cativante e criativo. Precisa ser declarada em uma linguagem viva e contextualizada, certo? Ela precisa comunicar com a realidade dos ouvintes. Lembra que quando a gente falou da introdução, semana passada, a gente falou que a introdução é uma espécie de uma isca, né? Captura a atenção do ouvinte para aquilo que vai ser falado? Geralmente é nesse momento da introdução, não sempre, tá, irmão? Mas é mais comum. É nesse momento da introdução que o pregador lança a sua ideia. Porque ele, com a introdução, conseguiu capturar a atenção do ouvinte, e ele lança a ideia para que a ideia fique impressa na mente e no coração dos seus ouvintes. Então ela deve ser declarada assim, de modo cativante, a fim de cativar os seus ouvintes, de modo criativo, para chamar a atenção, em uma linguagem viva e contextualizada, porque ela não pode ser um exemplo que eu vi, eu posso citar aqui para os irmãos, das apostilas que eu estou usando para trabalhar essas aulas, para construir essas aulas. Por exemplo, eu estava até conversando com o Rodrigo esses dias sobre isso. Por exemplo, a gente vai fazer um estudo
no livro de... É a carta de Judas que fala sobre Enoque, né? É um escrito de Enoque. E aí, por exemplo, vai falar sobre a fé de Enoque. Não sei, dando um exemplo aqui, tá? Não estou dizendo que o texto fala sobre isso. Mas a gente estuda o texto, aí identifica. Esse texto aqui fala sobre a grande fé de Enoque. Certo? Tá lá. Achei o assunto bíblico. Achei a ideia daquele texto, a mensagem daquele texto. Mas a grande fé de Enoque comunica alguma coisa pra gente, necessariamente? Ou ela vai falar de Enoque? Entende? O ponto? Então essa ideia ela ainda precisa ser trabalhada, precisa ser contextualizada para que ela fale da importância da grande fé do Filho de Deus hoje. Assim como Enoque teve grande fé. Entendeu? Então a ideia ela precisa ser transportada, ela precisa passar por uma ponte, né, chamada contextualização, para que ela comunique com a gente. Beleza? Esse é um dos exemplos que tem lá. Tem outros, mas a gente quer usar esse. É também chamada a ideia, essa ideia de pregação, que a gente está dando nome aqui de ideia de pregação. Algumas pessoas chamam de algumas coisas. Não? Algumas pessoas chamam de grande ideia, ideia central, proposição central, como eu falei aqui, ideia mãe, ideia, tema, assunto, como a gente já falou aqui. Tem vários títulos para ela. A gente está chamando de ideia de pregação. Então, ela é chamada de ideia central, proposição central, ideia mãe, ideia homilética. Qual é a nossa matéria? Não é homilética? Quando a gente está estudando o texto, a gente encontra no texto a mensagem do texto, geralmente se diz que a gente encontrou ali a ideia exegética, certo? Encontrei a mensagem do texto, eu fiz uma exegese do texto, estudei o texto, identifiquei a ideia exegética. Quando você faz essa contextualização, ela se transforma então em ideia de pregação, ideia homilética, beleza? Todo pregador precisa fazer esse esforço, precisa trabalhar. E alguns admitem, a gente escreveu isso aqui, que esse é um dos trabalhos mais laboriosos, mais árduos da pregação. Estudar o texto envolve sacrifício? Envolve. Mas você consegue compreender o texto ali, dentro do seu contexto, e fica ali. Agora, a tua missão, enquanto comunicador da palavra, é como é que essa mesma verdade comunica a minha igreja a um determinado problema da minha igreja hoje. E aí você fica ali lendo, relendo, observando, revisitando o texto, aprimorando a ideia, como é que isso aqui pode ser dito de forma que a minha comunidade vai entender. Beleza? Então, o que a gente tem aqui é o que é isso, o que é a ideia de pregação. Então, ela é isso. Ela é uma sentença objetiva que, ao capturar o sentido e propósito do texto bíblico, é exposta de maneira clara, né, de maneira objetiva aos ouvintes, por meio da pregação. Definição de ideia de pregação. Para a gente chegar à definição de ideia de pregação, a gente tem que tentar, entender o que é a ideia em si. Então, para a gente tentar definir ideia de pregação, a gente tem que fazer um esforço para definir ideia. E, basicamente, a definição de ideia, que está presente aí nos dicionários, né? Ideia é imagem ou representação de alguma coisa. Muitas coisas estão passando pela nossa cabeça, tanto que a imagem que mais identifica, não sei se os irmãos já viram, no imaginário das pessoas, quando a gente tem uma ideia, né? É quando as coisas fazem sentido na nossa mente, e aí a imagem que se utiliza é o que? A lâmpada, né? É a ideia. A imagem, representação daquilo que está fervilhando na sua cabeça. Às vezes a gente tem dificuldade de pegar essa ideia e transformar ela em palavras, que é mais um exercício também que a gente precisa fazer. Já tiveram essa experiência? Eu sei que eu quero falar, mas
Fica ó, uma das definições de ideia, o André tá fazendo ali assim, ó, é isso mesmo. Uma das definições de ideia é que ela é escorregadia. Ela às vezes escapa pelos dedos, a gente não consegue, aquela palavra, aquela sentença que isso aqui que eu queria dizer. Às vezes nos escapa. Então a ideia é a imagem ou representação de alguma coisa. A ideia ela é materializada ou tornada compreensível através de palavras, certo? É pelas palavras que nós damos vida, ou materializamos a ideia que está na nossa mente, no nosso pensamento, na nossa cabeça. Às vezes a pessoa não tem muita clareza na comunicação, né? A ideia fica meio que, pô, não sei onde está querendo chegar com isso. Não estou conseguindo te compreender, não estou conseguindo te entender. Então, é por causa das palavras que a gente usa para expressar a ideia. Às vezes a ideia está nítida na mente, mas as palavras que a gente usa não consegue capturar todo o sentido da ideia. Tudo bem? Por vezes as ideias são escorregadias, né? Eu sei o que eu preciso dizer, mas eu não sei como. Às vezes não encontramos palavras que capturem todo o nosso pensamento. Um exemplo objetivo desse fato pode ser observado, por exemplo, na experiência das crianças. Essa capacidade que o adulto tem de fazer relação daquilo que ele está pensando com palavras que conseguem comunicar tudo aquilo que ele pensa. Por exemplo, está nesse livro aqui esse exemplo. Quando uma criança um exemplo objetivo desse fato pode ser observado na experiência das crianças que ainda têm dificuldade de expressar e tornar objetivo, através de poucas palavras, suas ideias. Há um exemplo que esse autor usa. Por exemplo, quando uma criança vai orar, tem uma criança de menos idade, tá, ainda na sua primeira formação, ela vai orar agradecendo a Deus pelo alimento. Ela não agradece a Deus geralmente ela não agradece a Deus pelo alimento. Ela agradece a Deus pelos elementos do alimento. Te agradeço pelo arrozinho, pelo feijãozinho, pela carne, por isso, por aquilo outro. Ela faz separação de tudo aquilo que compõe o alimento. E a gente, enquanto adulto que consegue fazer essa conexão, a gente tem uma palavra que engloba todos esses elementos. Alimento. Senhor, te agradeço pelo... Você fala alimento. Não compreende tudo? Não está tudo aqui junto já, irmão? Fazendo conexão? O arroz, o feijão, sei lá o que vai. Está tudo aqui. É o alimento. É a refeição, né? Beleza? Então a ideia, ó, veja, a ideia ela é expressada, ela é materializada através de palavras. Certo? Isso aqui é um exemplo que a gente pode usar. Um adulto, então, ele consegue fazer essa conexão de forma mais facilitada. Ele faz a relação entre os elementos com aquilo que aqueles elementos podem significar. Uma definição simples da ideia central de pregação diz que a ideia, é a declaração de um conceito bíblico, veja, especificamente se relacionando à pregação expositiva, né? É a declaração de um conceito aqui é ideia, tá, irmão? Conceito e ideia, esses são sinônimos aqui, né? É a declaração de um conceito bíblico de tal modo que esse conceito, ou que essa ideia, reflita com precisão o ensino daquele texto. Precisão no ensino daquele texto. E que o seu significado se relacione plenamente, com a congregação. A parte da contextualização. O serviço de contextualizar a mensagem que nós conseguimos compreender de um determinado texto bíblico. Essa definição é do professor Almir Tavares. Ele foi meu professor de homilética no seminário lá do Ceará. Seminário Batista do Cariri. Gostei muito das aulas dele. As aulas dele de homilética foram uma luz para mim. Mais ou menos isso que a gente está passando aqui. Na época que ele falou, eu falei isso semana passada, né? Na época que ele falava algumas coisas para mim, eu falava, não. Aí depois tu revisita e tu, Aí ele passa um exercício de fixação, outro exercício, aí tu começa a entender enfim,
a ciência da homilética, né? Poderíamos nos deter aqui, irmãos, em cada parte dessa definição, a fim de compreendermos melhor as suas partes. Mas, em linhas gerais, nós afirmamos que a ideia de uma pregação, a ideia central de uma pregação, deverá ser a mesmíssima mensagem que o autor sagrado quis comunicar aos seus ouvintes originais. Porém, sendo esta a ideia contextualizada para as nossas demandas, para os nossos dias, e declarada de uma forma bem objetiva, em uma sentença bem objetiva. Mas ela é a mesmíssima mensagem. Essa ideia de atualizar a Bíblia foge disso. A Bíblia não precisa ser atualizada, ser contextualizada a sua mensagem. Então, foi falada, atingiu um propósito no passado, mas a mensagem teológica ela precisa continuar nos atingindo hoje. Só que ela tem várias formas de serem aplicadas. O sentido é o mesmo, o significado é o mesmo. Tudo bem? Então, isso aqui é uma definição de ideia de pregação, certo? Então, uma definição de ideia de pregação diz que a ideia de pregação é a declaração de um conceito bíblico de tal modo que reflita com precisão o ensino do texto e que o seu significado se relacione plenamente com a congregação, com a igreja, com os nossos dias. Certo? Importância da ideia de pregação. É importante, irmãos. É muito importante. E tem uma galera que consegue compreender isso melhor que a gente. Eles vão ser chamados hoje, não que esse pessoal nunca tenha existido, mas hoje é mais comum. Profissionais do marketing. Já ouviram? Os slogans, aquelas frases dos comerciais, das propagandas que te pegam. E você ouvir a frase, ouvir a palavra, mesmo inconscientemente, faz relação com aquilo que você ouviu. Certo? Então, nos dias atuais, para nós entendermos o valor de uma ideia que comunique bem a mensagem que está querendo ser transmitida, nós podemos recorrer a esses caras aí, aos profissionais do marketing. O poder de uma ideia bem capturada e transmitida de forma cativante, criativa e com senso de urgência, ela pode mudar comportamentos. Um dos exemplos que esse autor aqui usa, que a gente pode usar como exemplo também, mas a conclusão é completamente equivocada, ele usa o exemplo algumas pessoas viram isso, outras acho que não, essa realidade, mas ele usa o exemplo do Mundo de Marlboro. Já ouviram falar? Na época do cigarro, o Marlboro que estava famoso pra caramba. E aí ele diz que a ideia dos profissionais de marketing para vender o cigarro naquela época, eles tinham como alvo público feminino. Só que não deu certo. Aí eles identificaram com estudos e pesquisas que estava saindo mais para o público masculino. Não sei se por ter, num primeiro momento, a figura feminina, né, nos comerciais, né? E aí eles identificaram isso. E aí eles criaram aquela cena que é muito comum, né? Um homem de cavalo que ia andando, fumando seu cigarro Marlboro, né? O mundo de Marlboro. Aí passava a ideia de quem fumava o cigarro Marlboro era mais homem, era mais másculo, e causava um encantamento terrível. Mas é mentira. A premissa não é verdadeira, né? Porque a pessoa estava se acabando, se afundando. Entretanto, a técnica de usar a ideia que comunique uma intenção estava ali. Eles conseguiram cativar, eles conseguiram capturar o público-alvo deles. Conseguiram vender aquilo que eles tinham para vender. Não dizendo que a gente está vendendo a palavra aqui, né? Mas apenas observando a técnica da coisa. Bem, então é importante que a pregação ela funcione, ela seja comunicada, ou ela seja ela seja estruturada em torno de uma ideia central que comunique tudo aquilo que a gente quer dizer a respeito do que a gente está dizendo. E aí, o ponto aqui é que, uma vez que eles entendem, esses profissionais do marketing entendem o valor, a importância de uma boa ideia,
e pode ser transmitida dessa forma, de forma cativante, criativa, com um senso de urgência, às vezes muda comportamentos. Um estudo básico possa ser feito, diz que aquela geração lá da época do cigarro lá aumentou em não sei quantos por cento. Diz que a venda, você vê, se faz um estudo básico, a venda aumentou em 400% à época. A venda do cigarro aumentou em 400%. Porque usaram bem a ferramenta que eles tinham em mãos. Os propagandistas e profissionais do marketing não subestimam o impacto de uma ideia bem declarada. As pessoas têm maior probabilidade, olha só que legal, as pessoas têm maior probabilidade de pensar os pensamentos de Deus, adotando-o para si, para viver e amar, com base nesses pensamentos, quando são expressos em sentenças claras e memoráveis. Às vezes a gente não vai guardar tudo, irmão, de uma pregação. Às vezes é quase impossível para a gente. Certo? A gente se expõe a estar diante de um pregador num momento de culto, durante 40, 50 minutos, algumas pessoas vão até 1 hora, explica o texto, expõe o texto e está falando para a gente. Se isso não for bem pensado, se isso não for bem estruturado, a gente perde. Então, que a ideia central, esse deve ser o esforço do pregador, que a ideia central, pelo menos, fique como que um martelo, como que uma impressão na mente e no coração dos seus ouvintes. Então, trabalho para que aquela ideia fique presa, fique enraizada no coração do meu ouvinte. De forma que, uma vez que ele lembra da ideia, ele pode fazer relação com tudo aquilo que foi falado a respeito daquela ideia. Então, a declaração de uma ideia servirá para dar estrutura a todo sermão e indicará o rumo que uma pregação vai tomar. Algumas declarações que nós encontramos nas pessoas que estudam esse assunto de pregação e o que eles falam a respeito da importância da ideia de pregação. Algumas declarações que encontramos nos pesquisadores e estudantes desse assunto que nos dão uma noção aproximada da importância da ideia de pregação. Por exemplo, eu não coloquei o nome do rapaz aqui, mas eu vou colocar na bibliografia do documento aqui esse livro, se os irmãos quiserem consultar. Tem essa declaração aqui quando ele está tratando esse tema da grande ideia. Qualquer sermão individual deve ter uma só ideia principal. Os pontos, já que o Jorge fez aqui, né? Os pontos ou subdivisões devem ser partes deste único grande pensamento. Assim como bocados de qualquer determinado alimento são todos partes da totalidade. A gente usou aqui o exemplo da criança, né? São todos partes da totalidade do alimento, né? Eles são cortados em tamanhos apropriados para o paladar e a digestão. Assim também os pontos principais de um sermão devem ser seções menores desse pensamento, né? Do tema único. E aí ele é quebrado em pequenos pedaços, de maneira que a mente do nosso ouvinte possa captá-los e a vida possa assimilá-los. Então é isso que a gente faz no esboço de sermão. A gente tem a ideia, essa ideia ela é subdividida para que seja fácil ou para que ajude na compreensão daquilo que está sendo falado, daquilo que está sendo pregado. Aí ele vai dizer, né? Agora estamos prontos para declarar de forma mais simples o tema principal deste capítulo. Todo sermão deve ter um tema e esse tema deve ser o tema do trecho da Escritura sobre o qual ele é baseado. O tema da pregação é o assunto que nós estudamos na Bíblia. Ele é o tema. Só que ele é contextualizado. Só que ele é transposto, né, para a nossa realidade. Outra mensagem aqui que nos aproxima dessa noção da importância da ideia central no sermão. Cada mensagem de Paulo, tratando aqui de Paulo especificamente, centraliza-se em volta de uma só ideia ou pensamento simples. Cada preleção ou pregação se cristaliza numa única frase que expressa a soma e a substância do discurso inteiro. Tudo nos sermões
leva para um tema unificador, ou desenvolve esse tema, ou segue ele. Lembra que a gente falou aqui sobre... Semana passada a gente falou sobre... O Caleb até fez uma menção ontem, lá na congregação da Chatuba, que a gente falou sobre o sermão indutivo e o sermão dedutivo. É isso que ele fala aqui. Tudo na pregação, tudo no sermão, leva para um tema unificador. Ele vai nos conduzir a esse tema, ou ele vai desenvolver esse tema que já foi dito, já foi declarado, e ele desenvolve, ele explica, ele aplica, ele comprova, ou ele segue esse tema. Uma vez depois de dito, ele vai perseguindo esse tema. Tudo bem? Então, tudo no sermão gira em torno de um único tema. A nossa aula hoje é sobre a ideia central. É isso que a gente vai falar. A importância da ideia central. Todo pregador deve ser o pregador, o proclamador de uma ideia, de um tema específico. Ele vai ensinar esse tema, essa ideia, à sua congregação, à sua igreja. Como nós formulamos a ideia de pregação? No ato de pregação, esse é considerado por muitos, como a gente já disse aqui, o exercício mais trabalhoso que exige do estudante das Escrituras atenção, repetição, precisão e criatividade. Atenção, porque eu preciso identificar, eu preciso estar ali debruçado sobre o texto para identificar a ideia desse texto, a mensagem desse texto. Enquanto eu não fizer isso, eu não posso construir a minha pregação. Eu preciso, se eu vou ensinar a Bíblia, eu preciso entender, aprender, compreender o que a Bíblia ensina, para que eu possa ensinar o meu povo, a minha igreja. Repetição, porque a gente, quando estava ensinando exegese hermenêutica aqui, a gente falou sobre a leitura atenta, né? A leitura atenta é basicamente isso. Eu preciso ler, e na primeira leitura, geralmente, tem coisas que nos escapam. Primeiro contato com a matéria, vai ter coisa que vai escapar aos irmãos. E eu preciso reler, preciso revisitar, e eu preciso repetir esse ato 1, 2, 3, 4 vezes, quantas vezes forem necessárias, porque nós não temos pressa, a palavra que nos guia, né? Quantas vezes forem necessárias para eu entender a mensagem desse texto e depois transpor ou contextualizar ele para a nossa época. Exigirá do estudante das Escrituras, então, atenção, repetição, precisão. Você precisa ser preciso, porque nós estamos lidando com as Escrituras. E eu preciso ter o cuidado de ensinar as Escrituras. Eu não posso errar. Não quer dizer que eu não vá errar. Mas eu me aproximo do texto bíblico com a intenção de não errar. E eu vou tomar todo o cuidado que me for possível para eu não errar na extração, né, dessa verdade, dessa mensagem bíblica para a minha vida primeiro e para depois eu aplicar a minha igreja. Precisa de precisão, precisa de criatividade, precisa ser no sentido de que seja interessante para capturar a atenção de quem vai ouvir. Certo? Então precisa ser algo criativo, precisa ser algo que prenda a atenção dos irmãos, precisa ser algo que comunique com a realidade dos irmãos de hoje, né? Igual eu falei aqui, a fé de Enoque. Pô, Enoque veio não sei quantos mil anos atrás. Você vai falar de Enoque, precisa ter relação, precisa comunicar com hoje, com a minha realidade. Tudo bem? Então, conforme dito na aula anterior, os elementos básicos da ideia de pregação, a gente falou isso na aula anterior, de forma bem superficial. São um sujeito, a gente já falou de sujeito lá no início, e um predicado. Lembra que a gente falou isso? O sujeito, ele responderá a seguinte pergunta no texto: do que eu estou falando? Certo? O sujeito responde a essa pergunta. Sobre o que eu estou falando aqui? Ou sobre o que esse texto está falando. Eu preciso descobrir isso. É isso. Quando você descobrir isso, você descobriu o sujeito da tua mensagem. Já tem ali o sujeito. A importância da fé, sei. O amor sacrificial de Jesus, sei. Entende? Eu identifiquei a mensagem daquele texto ali. A gente estava trabalhando Tiago 2, vou deixar de exercício aqui para os irmãos hoje, lá com os adolescentes antes. Não devemos fazer
ou tratar as pessoas com diferença, fazer diferença entre os irmãos. A ideia é o sujeito, certo? Então, enquanto eu não identificar esse sujeito, a minha missão, o meu trabalho ainda não está concluído. E o sujeito, para ajudar os irmãos, então, a identificar esse sujeito, ele responde essa pergunta do que eu estou falando, do que esse texto está falando, né? Nós precisamos ter em mente que a definição do sujeito aqui, já falamos sobre isso, né? Não se assemelha ao sujeito gramatical, que pode ser identificado com apenas uma palavra. O sujeito da ideia de pregação precisa ser mais específico, ele precisa ser mais limitador, ele não pode ser muito amplo. Um exemplo do que se deve evitar quando a gente está tentando identificar o sujeito da mensagem do nosso texto. Amor, muito amplo. Como é que o amor é tratado naquele contexto? Certo? Discipulado, muito amplo. Testemunhar, adoração, é uma palavra só, veja, sempre é uma palavra só, né? Então, uma palavra só abre o leque para a gente pensar várias possibilidades. E não marca a nossa mente, o nosso coração, com aquela sentença bem objetiva, bem imperativa. Então, precisa se evitar isso. Essas são palavras amplas demais que não nos permite definir a ideia de uma mensagem. O sujeito da ideia de pregação, aqui é um outro ponto a respeito do sujeito. O sujeito da ideia de pregação não pode existir sozinho. Ele irá precisar de um complemento, algo ou uma outra classificação que o acompanhe, que as pessoas vão chamar de predicado. Então, enquanto o sujeito de uma ideia de pregação responde a pergunta acerca do que eu estou falando, essa é a pergunta para eu identificar o sujeito. Eu estou falando a respeito do quê? Como é que a gente identifica o predicado? Se o sujeito acerca do que eu estou falando, o complemento responderá à pergunta: o que eu estou dizendo acerca do que eu estou falando? Está claro isso? Acerca do que eu estou falando, meu sujeito. O que eu estou dizendo a respeito disso que eu estou falando? É o que acompanha o sujeito. Certo? É o predicado. Quando eu junto esses dois, eu tenho o quê? Oi? Eu tenho a ideia da pregação. Achei a ideia. Certo? Acerca do que eu estou falando, o que eu estou dizendo acerca do que eu estou falando. Junto os dois. Está aí a ideia do seu sermão. Está aí a mensagem do texto que você está estudando. É aí. É isso que esse texto quer te ensinar. Você pega isso e ensina a igreja. Transfere, contextualiza, enfim. Faz uso dos recursos da comunicação e ensina a igreja. Uma outra dica importante para a formulação da ideia de pregação é que o sujeito, já entendemos o que é o sujeito acerca do que eu estou falando, tá? Para não complicar. Predicado, o que eu estou dizendo acerca do sujeito, tá? Junto os dois eu já tenho a ideia. Mas tem uma outra dica importante que pode ser útil para a formulação de uma ideia de pregação. O sujeito, ele sempre terá uma pergunta por trás dele. Por exemplo, está anotado aqui. Por exemplo, o sujeito é a importância da fé. Está sem predicado, né? Ainda. O sujeito é a importância da fé. Eu identifiquei esse assunto lá, né, no texto bíblico como sujeito, né? Ainda não é a ideia toda. O sujeito é a importância da fé. Qual é a pergunta que está por trás, que pode estar por trás desse sujeito? Uma das perguntas. Qual é a importância da fé? Seria uma delas. Né? Poderia ser uma pergunta. Se o sujeito que encontrei é as pessoas que Deus justifica, uma sentença lá bem objetiva, a pergunta que esse sujeito poderá carregar, quem são? Isso gera curiosidade em mim. Está falando as pessoas que Deus justifica. Quem são essas pessoas? Entende? Então tem uma pergunta lá por trás. Então, isso pode te ajudar, pode nos ajudar a identificar o sujeito da pregação. Tem uma pergunta ali. Tem uma sentença bem objetiva e por trás dela esconde uma pergunta. Tudo bem?
Quem são as pessoas que Deus justifica seria a pergunta. Lembremos que um sujeito sozinho não conseguirá carregar todo o sentido ou significado da ideia de pregação. Esse sujeito precisa de um complemento. Mais um exemplo de ideia aqui, ou de identificação aqui da ideia de um texto. Por exemplo, está nesse livro aqui também. O teste do caráter de uma pessoa é o sujeito. O teste do caráter de uma pessoa. Está comunicando muita coisa? Objetivo. Teste do caráter de uma pessoa. Está dizendo alguma coisa? O que está dizendo? O teste do caráter de uma pessoa. Para que essa sentença faça sentido, eu preciso de algo que a complete. Está uma frase ainda incompleta. Tudo bem? Ele carrega atrás de si uma pergunta. Qual é o teste do caráter de uma pessoa? Certo? Qual é o teste do caráter de uma pessoa? E aí tem sugestão aqui, possibilidades de predicato, né? Então, o sujeito é o teste do caráter de uma pessoa. Esse é um sujeito possível para uma ideia, mas ele precisa de um complemento para que a ideia seja completa. Exemplo, ele passa vários aqui, eu peguei só dois. O teste do caráter de uma pessoa é o que é necessário para fazê-lo parar. O que é necessário para essa pessoa parar? O caráter dela está sendo testado naquilo que faz ela parar. Uma outra mais clara seria, e mais comum também, o teste do caráter de uma pessoa é o que ela faria se tivesse a certeza de que nunca ninguém ficaria sabendo, às escondidas. É o teste do caráter de uma pessoa. Eu posso saber se essa pessoa é uma pessoa de bom caráter, né, que independente do ambiente que esteja, ela não muda, ou se essa pessoa não é uma pessoa de caráter muito firme, uma vez que quando ela não está na frente daqueles que limitam seu impulso pecaminoso, ela faz coisas que tá fazendo isso, cara. Pô, entende? Então nós temos uma ideia completa aqui. O teste do caráter de uma pessoa é o que ela conseguiria ou faria se ela não estivesse na frente de outros. Certo? A ideia aqui tá completa. Mais um pouquinho e a gente termina. Né? Tá terminando já. O que precisamos compreender ou guardar que contribuirá em nossos estudos para prepararmos um bom sermão? É uma pergunta, né? O que precisamos compreender ou guardar que contribuirá em nossos estudos para prepararmos, então, um bom sermão? Primeiro, saber que toda pregação é uma ideia. Guardem isso, irmão. Toda pregação é uma ideia. Vai te ajudar na classificação, lembra? Do sermão temático, textual, expositivo. Todo sermão é uma ideia, beleza? Toda pregação é uma ideia. Segundo, a ideia, e aí trabalhando especificamente tecnicamente, todo sermão deve ser assim, mas especificamente o expositivo, a ideia é a mensagem do texto bíblico declarada de forma atual e cativante. Eu encontro a mensagem do texto bíblico, declaro essa mensagem para os meus ouvintes. Terceiro, eu consigo identificar uma ideia de forma mais precisa quando eu me utilizo das seguintes perguntas. Sobre o que esse texto está falando, certo? Isso vai me ajudar a entender o texto. Sobre o que esse texto está falando. Sempre que eu ler um texto bíblico, sobre o que esse texto está falando. Tudo bem? Sobre o que esse texto está falando. Segundo, o que esse texto diz a respeito daquilo que ele fala. Eu vou identificar o complemento desse texto. Lá a gente vai ficar para vocês, vou dar spoiler aqui não. Exemplos. A gente tem alguns exemplos aqui legais. Salmos, eu até me aventuraria, mas não. As letras vão subir ali, vão lá para o céu. Salmo 117, amém? Abra a Bíblia aí comigo. Exemplos, então, da formulação de uma ideia. Salmo 117. Tem 6 minutos aí, a gente vai trabalhar rapidinho esse texto aí. Ele vai provocar os irmãos um pouquinho só. Tá? Salmo 117. 2 versículos só, irmãos. Rapidinho, né? Coisa boa, hein? É bom. Quando a gente está exercitando, a gente está se provando, é bom que a gente
escolha textos menores mesmo, e a gente vai ampliando depois a nossa pesquisa, o nosso estudo, tá bom? Salmo 117. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, ou todos os povos, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Pergunta sobre o que esse texto está falando. Oi? Oi? Todos devem louvar a Deus. O Senhor é digno de louvor. Mas, vou ficar aqui no meio aqui para. Não vou sair, não. Vou ficar bem no meio aqui. Por que devemos louvar ao Senhor? Tu leu ali não, né, Varão? Viu a cola, né? Benção, benção. Que coisa boa. Por que devemos louvar ao Senhor? O Senhor é digno de louvor, é uma possibilidade. Mas com exatidão, por que devemos louvar ao Senhor? Porque o complemento começa com o porquê. Não é isso? Porque ele é. Não é isso? Como é que é? São dois complementos aí, né? Porque a sua benignidade dura para sempre. Isso. Pronto. É isso aí. Esse seria o complemento. O sujeito, por que devemos louvar ao Senhor? O complemento, porque a sua misericórdia dura para sempre, porque o outro porquê que está aqui. Entendeu? Então, consegue se identificar aqui com essa palavra porque também ajuda a gente, né? Por que devemos louvar ao Senhor? Muito bom. Outro texto aqui. Abacuque 1. Abacuque 1, de 2 a 4. Quem achar aí primeiro pode ler aí. 1, de 2 a 4. Até o 4, né? Beleza? Vamos lá? Sobre o que esse texto está falando? Oi? A dúvida dos justos? Isso aí já seria uma ideia bem atualizada, né? É possível, mas já está contextualizada, né? O texto em si é uma ideia exegética. Sobre o que esse texto está falando? Justiça é o exemplo do amplo. Justiça. Pecado é amplo também. Não. É próximo do que o John falou, que envolve a dúvida, porque tem o elemento da dúvida aqui da indignação, seria uma palavra melhor, de Abacuque, certo? Não. Basicamente, o que a gente tem aqui, tipo assim, pelo texto, é a queixa de Abacuque pela injustiça, a queixa de Abacuque pela injustiça que o povo está sofrendo. Oi? Conhecer?
Então, não é do texto. Aham, aham. Isso aí já é interpretação, tá vendo? Você está interpretando. Você está explicando o texto. Entendeu? A, a ideia é o sujeito. É uma sentença simples. Entendeu? Bem objetiva. A queixa de Abacuque sobre a injustiça que o povo sofre. Algo parecido com isso, bem próximo disso. Entende? Bem próximo disso. A queixa, Abacuque está se queixando por isso. Qual seria o complemento? Porque é um Deus justo, né? Ele se queixa que Deus, que é justo, permite que esse povo sofra injustiça. Entendeu? Como pode, Senhor, o Senhor sendo justo, né? Permitir que esse povo sofra injustiça. Então, tá por aí. A ideia tá por aí. Entende? Ele está se queixando de que ele está vendo a injustiça diante dos seus olhos, mas Deus é justo. Seria a parte do complemento. Vou declarar em uma sentença única aqui para vocês, como está aqui no livro aqui, para ficar claro. Aqui está assim, ó. Ó, o sujeito no formato de pergunta. Qual é a queixa de Abacuque sobre a injustiça que ele vem julgar? Ele quer saber por que Deus, que é justo, não julga a nação pelo seu pecado. Certo? A queixa de Abacuque sobre a injustiça que ele vem julgar. Ele está vendo uma injustiça ali. Sujeito. E aí o predicado seria como um Deus justo é, é, permite, né, que aquela injustiça aconteça. A ideia formulada ficaria assim: Abacuque lamenta que Deus justo, que um Deus justo, ou que seu Deus justo, não castigue o pecado em Judá. Abacuque lamenta que um Deus justo, que é justo e a injustiça está acontecendo, não castigue o pecado em Judá. O pecado está correndo solto e o Deus que é justo não castiga. Esse texto aqui, ele é cheio de complementos, porque ele não termina aqui a ideia dele. Ele vai se juntar com a próxima ideia, que é do verso 5, que é o que a gente já estudou aqui, né? Do verso 5 em diante, que é a resposta de Deus a Abacuque. E aí a ideia vai ficar lá no final, vai ficar mais ou menos assim: Deus vai usar os ímpios para castigar o pecado de Judá, seu povo. Certo? Mais um texto aí, Mateus 7, 21. Mateus 7, 21. É 7, 21? É 7, 21. Isso aqui está no exercício aqui. A gente poderia fazer um montão de exercício aqui. Eu escolhi os exercícios do texto bíblico, que ele coloca a gente em contato com o texto especificamente. Mateus 7, 21 vai dizer: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. O sujeito em forma de pergunta: quem entrará no reino dos céus? Certo? O sujeito em forma de pergunta ficaria assim, lembra? Todo sujeito carrega uma pergunta atrás de si. Quem entrará no reino dos céus? Certo? O predicado dele, aquele que faz a vontade do Senhor. Entrará no reino dos céus, a ideia, entrará no reino dos céus aquele que faz a vontade do Senhor. Essa é a ideia completa desse versículo especificamente, de um único versículo. Esse exercício tem um montão aqui, irmãos.
Eu quero deixar para vocês, para a gente terminar, Tiago, capítulo 2. A gente não viu a pregação dos irmãos que eu pedi para vocês fazerem semana passada, né? Tiago, capítulo 2, do verso 1 ao verso 13. Qual é a nossa missão aí? Tentar identificar. Tiago, capítulo 2, do verso 1 ao verso 13. Tentar identificar a ideia desse texto aí. Tudo bem? Tiago, capítulo 1, do verso 2. Desculpa, irmão. Tiago, capítulo 2, do verso 1 ao verso 13. Tiago 2, do 1 ao 13. Beleza? Tiago 2, do 1 ao 13. Identificar a ideia central desse texto aí. Tudo bem? Tiago 2, do 1 ao 13. Amém? Vamos colocar de pé. Em nome de Jesus.